Reverendíssimo Padre Marcos, reverendíssimos irmãos, queridos diáconos, amados, amadas de Deus, que neste dia nos reunimos nesta basílica para celebrarmos solenemente e de forma unida o Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor na Eucaristia. Que a Igreja nos convida a olharmos para o sacrifício de Cristo, as leituras que nós ouvimos neste ano da liturgia, nesta solenidade, nos evoca o sangue da antiga aliança, que ouvimos na primeira leitura, o sangue da nova aliança, que ouvimos na segunda leitura de hoje, o novo sacrifício de Cristo, vivido no altar da cruz e perpetuado para sempre na última ceia, que é o que nós ouvimos agora no Evangelho. O sangue de Cristo que nos liberta da vida fútil do pecado, como nos lembrou na segunda leitura de hoje, pois é este sangue de Cristo que nos lava de tudo aquilo que nos afasta e que nos tira a presença e da presença de Deus. Pelo sacrifício de Cristo nós podemos nos aproximar, podemos ser purificados e adentrarmos pela graça de Deus no santuário de Deus preparado para todos. E como é que nós somos aspergidos pelo sangue de Cristo? Pelo mistério da Eucaristia. Pois todas as vezes que assim fizerdes, estareis celebrando a paixão, morte e ressurreição do Filho de Deus. E é no santo sacrifício da missa oferecido que nós recebemos todo o penhor da graça de Deus conquistado por nosso Senhor no sacrifício da cruz. Lá de forma cruenta, no altar de forma incruenta. Mas é o mesmo sacrifício, é o mesmo. E que a Igreja celebra, seja nas grandes basílicas ou nas pequenas comunidades dos confins do Juda, como se diz. É o mesmo sacrifício de Cristo, seja com toda a pompa e com toda a solenidade, seja da forma mais simples e sem nenhum tipo de algo visível. É o mesmo Cristo que desce do céu, é o mesmo sangue de Cristo que é derramado, é a minha carne dada para a vida do mundo, como nos ensina nosso Senhor. É a minha carne dada para a vida daqueles que creem, para a vida daqueles que comungam. E pensando nesta solenidade hoje, neste Evangelho, em que nós vemos tantas mudanças, tantas coisas que vão acontecendo. Recentemente, recebemos um novo missal e a reforma litúrgica, e a reforma do missal e tantas coisas, mas tudo gira em torno daquilo que não muda. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Tudo o que acontece antes e depois, durante o rito, tudo isso está a serviço, tudo isso está à disposição desta palavra, dita por Cristo e que é dita por todo sacerdote quando celebra a missa. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Isso não mudou. Nenhuma reforma muda isso, porque são palavras de nosso Senhor, e é Ele mesmo que na pessoa do sacerdote continua dizendo: isto é o meu corpo, sou eu mesmo.
Como dizia o ressuscitado na sua aparição para os discípulos: olhai, vede as minhas mãos, sou eu mesmo. É Ele mesmo. É o próprio Filho de Deus, tal como esteve no ventre de Maria, tal como esteve na cruz, tal como esteve com os discípulos durante a sua vida pública. E hoje, logo após a missa, nós iremos manifestar de forma pública a nossa fé na presença real de nosso Senhor na Eucaristia, andando pelas ruas, levando Jesus pelas ruas da nossa cidade. É como cantava a igreja lá no Congresso Eucarístico, se eu não me engano, de Florianópolis: Ele está no meio de nós. Foi isso, né? De Florianópolis. Ele está no meio de nós. Vinde e vede. Quando nós andarmos com nosso Senhor pelas ruas da cidade, é disso que nós estaremos manifestando. Vinde e vede. Vós que não credes, vós que não acreditais que Ele está, nós estamos aqui para dizer: nós cremos, venham, vejam, Ele está no meio de nós, Ele caminha conosco. Deus não está distante. Deus não está distante. Todas as vezes que nas nossas paróquias nós nos reunimos em torno do altar com o sacerdote, com o seu pároco que aqui está, e ali o sacrifício da missa é celebrado, nós nos encontramos com aquele que desce do céu para dar a vida ao mundo. E essa é a grande graça que a igreja nos chama a celebrar hoje. E esta vida dada por Cristo em cada Eucaristia que nós celebramos é uma vida que precisa se expandir, é uma vida que precisa ser vivida. Nós não podemos nos alimentar da vida de Deus e nos retrairmos, nos anularmos, nos fecharmos em nós mesmos. Não! Esta carne dada para a vida do mundo precisa produzir vida naqueles com os quais nós convivemos, nos encontramos. O Evangelho de ontem nos dizia a quem devemos servir, mas servir com a vida de Cristo, porque é uma carne dada para a vida. Nós que comungamos do corpo, sangue, alma e divindade do Filho de Deus, nós precisamos produzir vida por onde passamos, na vida daqueles com os quais convivemos. A Eucaristia que recebemos em cada missa que vamos, o que ela produz em nós? O que a vida de Deus gera na minha vida, na sua vida, na nossa vida de sacerdotes? O que a Eucaristia celebrada diariamente, semanalmente, ela produz em nós? Alimentar-se de Deus, alimentar-se da presença de Deus, da vida de Deus, precisa gerar algo novo a partir de nós. Queridos filhos, nesta Eucaristia que nós celebramos, unidos, todas as paróquias nesta basílica, é necessário que ela nos permita alimentarmos-nos de um único e verdadeiro Deus, para podermos gerar vida na vida do povo de Deus. São muitos irmãos e irmãs nossos que ainda não descobriram o valor, o sentido e a razão da vida. E Deus precisa de nós para isso. Deus precisa de mim. Deus precisa dos meus irmãos padres. Deus precisa de você, para que a vida que recebemos deste altar, ela nos leve a despertar o sentido da vida daqueles que talvez não têm força nem para chegar ao altar. Quantas pessoas existem, por diversas situações, por inúmeras ocasiões, não tem força para sair de casa, não tem força. Hoje, em maioria das paróquias, se renova a provisão dos ministros extraordinários para a distribuição da Eucaristia.
o braço da igreja que vai até a casa daqueles que não podem mais sair e se alimentar de Cristo, levam a Eucaristia para o enfermo. Mas quantas pessoas que estão com saúde, que fisicamente estão bem, mas que já não têm força para buscar o alimento que produz vida. E é para esses que o Senhor nos envia. É com essa missão que nós devemos sair desta missa hoje, alimentados da vida de Deus, irmos e produzir vida naqueles que estão perdendo o seu sentido e a sua razão. É para isso que nosso Senhor desce do céu. É para isso que Jesus vem sobre todos os altares. É isso que acontece em cada Santa Missa que é celebrada e que nós, padres, precisamos celebrar. No dia da nossa ordenação, o bispo entrega o cálice com vinho, a patena com a hóstia nas nossas mãos, recebe a oferta do povo de Deus, toma consciência do que vai fazer, põe em prática o que vai celebrar. O que vai celebrar. O santo sacrifício do altar, por meio do qual Jesus vem, e o sangue de Cristo e o corpo de Cristo é dado, e volto a dizer, eu repito muitas vezes, é dado para a vida do mundo, precisa nos levar a produzir vida. Que enquanto paróquias nessa cidade, nós possamos, alimentados da vida de Deus, assumimos um compromisso de defender, zelar e produzir vida na vida dos nossos irmãos. Sejam os que convivem conosco, sejam os que de nós se afastaram. O sacrifício de Cristo foi perpetuado para sempre, para que todos tenham vida e vida em plenitude.